A gente já falou sobre côncavo, já aplicamos sombras em 3 passos, agora vem a hora do esfumado perfeito. Vocês viram? A gente tá evoluindo na aula, né? Seguinte, gente, o esfumado perfeito ele não tem mistério, só precisa de paciência e um olho um pouquinho crítico. De onde vem a palavra esfumado? Quando a gente para pra pensar? Vem de fumaça, não é? Então tenta visualizar aí uma nuvem de fumaça. Ela não tem começo e ela não tem fim. Quando a gente fala esfumado, é isso que a gente busca, uma sombra sem começo e sem fim. Na minha pálpebra eu apliquei uma sombra preta. Percebam que ela tá bem definida, com começo, meio e fim. E é tudo que a gente não precisa num olho esfumado. Uma dica para quem tá começando a se aventurar agora nas maquiagens mais esfumadas é usar o pó facial no tom da sua pele. A gente vai pegar um pincel mais gordão, assim, mais fofão, ó, e vai aplicar no contorno dessa sombra, que vai facilitar muito o esfumado. Então, o primeiro passo para conseguir um bom esfumado de um jeito mais fácil é aplicar um pouquinho de pó na pálpebra, tá? Contornando aquela primeira sombra. Poderia ter sido na pálpebra inteira, depois vir com o fixador e depois com a primeira sombra, mas eu acho que dá muito trabalho, assim fica muito mais simples. Segunda dica, gente, como eu escolhi a sombra preta, a cor ideal para fazer o esfumado seria a cor bem próxima à cor escolhida, no caso do preto, o cinza. Então eu vou começar criando um primeiro esfumado com um pincel fofo, usando a sombra cinza. O esfumado, gente, é para fazer bem aquele efeito de que a maquiagem foi sumindo, sumindo, sumindo até chegar na pele. Lembra que a gente falou sobre isso no côncavo, né? É mais ou menos a mesma técnica. Eu vou apoiar o pincel aqui e vou só contornar com esse tom de cinza essa sombra preta. Se tivesse sido, por exemplo, uma sombra roxa, eu poderia vir com um lilás, que é bem próximo à sombra, só que é um pouquinho mais claro. Essa é a intenção, escolher cores um pouco mais claras para conseguir esse efeito de esfumado. Então contorno. Já melhorou bastante, né? A gente já tirou aquela primeira marcação que estava bem feia, recortando o olho ali, né? Vamos fazer um pouquinho aqui no cantinho também. Poderia deixar assim, mas a gente vai um pouquinho além. Agora eu vou escolher uma sombra que é mais próxima ao tom da minha pele. Esse terceiro tom aqui, ó, ele tem um fundo acinzentado, é mais claro do que a sombra cinza que a gente usou antes, então ele vai me ajudar a criar esse degradê. Eu vou usar o mesmo pincel, gente, eu vou dar levemente... Vou usar o mesmo pincel, gente, só dando uma limpadinha bem suave, porque isso também vai ajudar com que as cores se integrem mais umas às outras, tá? Então vamos lá na sombra mais clarinha agora e eu vou fazer a mesma coisa. Por cima, eu vou fazer aquele movimento de vai e vem, várias vezes. É importante dizer que quanto mais vezes vocês fizerem este movimento, mais bonito vai ficar o esfumado. Para esfumar, gente, vocês não precisam tirar o pincel do lugar. É só realmente fazer o movimento na horizontal de vai e vem. Se tu pegou muito produto para aplicar a sombra, pode trocar e aplicar com um pincel limpo, tá? Só para fazer o trabalho de esfumar realmente, ó. Dá para esfumar mais um lado do que o outro, para fazer aquele movimento, para fazer aquele efeito bem de que a sombra foi sumindo mesmo, ó. Vocês viram como é fácil assim, usando o degradê de sombra? Eu conseguiria o mesmo efeito sem usar sombra nenhuma? Sim, mas daí eu teria que pegar um pincel limpo e com muita paciência ficar trabalhando aquela sombra mais escura. Assim é muito mais fácil. A gente usou 2 sombras, um tom mais claro que a primeira e 2 tons mais claro que a segunda e a gente conseguiu esse efeito. Claro que aquele pozinho que a gente aplicou por baixo ajuda muito a fazer o esfumado, porque ele tira toda a oleosidade da pálpebra e faz com que os produtos deslizem com muito mais facilidade. Ok, percebam que está muito melhor do que estava antes, a gente conseguiu aquele efeito que eu falei pra vocês, ó. A sombra foi sumindo, sumindo, sumindo até chegar na minha pele. Então é sempre mais fácil vocês usarem uma cor, que vai ser a cor alvo de vocês, no meu caso foi a preta, e mais 2 tons que são mais claros para criar o efeito de degradê. Então a gente começa com o mais escuro e vai subindo, 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 até que a sombra desapareça totalmente na pele. Dessa forma o trabalho é muito menor, gente. Vocês não precisam ficar ali, ó, um tempão fazendo aquele trabalho com a mão para conseguir um efeito esfumado e bonito. Então de um jeito muito prático vocês conseguem um esfumado perfeito.